sobre a estrutura do Estado, a Constituição deve dizer que forma o Estado assume. Ela que constitui o Estado, então é ela que diz que forma que ele deve assumir. O Estado brasileiro, por exemplo, o artigo 1º fala que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel entre os elementos do Estado. Essa união ela é uma forma federativa. Existe uma união, existem entes federados. Quais são os entes federados? São estados e municípios. Essa divisão ela é territorial e administrativa. Agora, diferentemente, por exemplo, a República Portuguesa, a Constituição da República Portuguesa de 1976 fala que o Estado português é um Estado unitário. Então, o Estado português não é dividido em Estados-membros. O Estado português ele assume uma forma organizatória e territorial de um Estado unitário com outras consequências em termos de competência. Falando de direito político, ou seja, temos regras, estrutura do Estado e direito político. Esse terceiro elemento ele remete a uma ideia de interseção entre direito constitucional e política. Vê-se muito, hoje em dia, discussões que levam coisas do Congresso, ou discussões do Congresso, ou discussões chave da sociedade sobre valores que são contrapostos na sociedade, à discussão do Supremo Tribunal Federal. Fala-se em politização da justiça ou judicialização da política, que são dois movimentos contrários também. No Supremo Tribunal Federal já se discutiu, por exemplo, a questão do feto anencéfalo, já se discutiu, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, já se discutiu, por exemplo, também a questão do aborto, a questão do porte de drogas, e por aí vai. São questões que nem sempre são concluídas no âmbito do parlamento, ou seja, do Congresso Nacional, e acabam sendo passadas, em termos de problemática, para o âmbito judicial. E sempre se discute onde? No Supremo Tribunal Federal, porque sempre há de se falar nessas questões valorativas em inconstitucionalidade, porque tudo pode ou violar ou entrar em conformidade com a Constituição. E o ente, que nós vamos aprender em termos de competência posteriormente, competente para isso, para analisar a constitucionalidade de normas, é prioritariamente o Supremo Tribunal Federal. Existem certas diferenças, mas isso fica para depois. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: essa ideia de direito político é que não só existem normas de direito político, como, por exemplo, de direito eleitoral, ou seja, a capacidade eleitoral passiva e ativa, quem pode votar e quem pode ser votado, e também como exercício desse direito político, a suspensão desses direitos, inclusive, que a gente tanto viu ao longo desses anos de luta presidencial, como também essas discussões valorativas que são levadas ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, em que se discute política em termos jurídicos, ou seja, o direito constitucional regulando a política. É por isso que eu coloquei aqui a ideia de direito político. E o quarto e último elemento que constitui esse conceito normativo de Constituição, que é o mais importante para mim: limites ao poder político. O que vem a ser isso? Só para vocês terem ideia de quão importante isso quando a gente falar de história de direito constitucional mais à frente, é importante, a gente vai falar do movimento que nasceu no início e pós-Revolução Francesa. Não só especificamente com relação ao iluminismo, a filosofia iluminista, mas mais importante que vocês entendam que esse momento histórico do final do século XVIII trouxe a ideia de Constituição como documento que era responsável e que é responsável pela limitação do poder político. Isso, obviamente, vem antes do século XVIII, vem antes, muito antes, ou seja, não só na França, como na Espanha e principalmente na Inglaterra, essa história até de Constituição histórica, mas a ideia de limitação ao poder político ela tem um ponto muito expressivo no artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789. O que diz basicamente esse artigo, não em sua literalidade, mas fala basicamente o seguinte: uma Constituição, para que seja Constituição, ela tem que ter elementos de limitação ao poder político, ela tem que ter formas e elementos de organização do Estado, ou seja, dizer o que o Estado é, como se ele se organiza e como ele se comporta, e quais são as competências de suas autoridades, as funções de cada autoridade, mas, acima de tudo, ela deve trazer formas de garantia ao cidadão, ao indivíduo.
trazendo para os nossos tempos, né, a Constituição de 88, por exemplo, ela tem um vasto catálogo de direitos fundamentais, direitos e garantias. O artigo 5º da Constituição Federal, ele tem basicamente 78 incisos. São 78 incisos com direitos fundamentais, com direitos e garantias do indivíduo, como, por exemplo, no inciso 6º do artigo 5º fala sobre a liberdade de religião, a liberdade de consciência, a liberdade de culto religioso. O inciso 4º do artigo 5º fala da manifestação do pensamento, da liberdade de opinião. O inciso 2º do artigo 5º fala da igualdade, fala da legalidade. É muito importante que uma Constituição tenha direitos fundamentais. Sem esses direitos fundamentais, o exercício do Estado, que é criado pela Constituição, ele fica desenfreado. Então, não só a Constituição cria e organiza o Estado, como ela mesma limita o poder desse Estado e limita principalmente o poder e a competência daqueles que levam a cabo esse munus e essa função estatal. E, basicamente, a gente vai aprender isso também mais à frente, é nos direitos fundamentais que a gente vê isso. Como, por exemplo, eu gosto muito de falar da liberdade de religião, é um tipo de assunto em que eu gosto de tratar bastante. A liberdade religiosa, que data do homem há séculos e séculos, ela é um direito fundamental que impede, basicamente, em sua essência, que o Estado viole a consciência humana no âmbito religioso. O Estado não pode, por exemplo, inquirir um cidadão em suas convicções religiosas. O Estado não pode fazer com que o cidadão mude sua convicção religiosa ou seja discriminado em razão de sua consciência religiosa. E isso é de fundamental importância. E além dessa limitação material do poder político, não só, por exemplo, a liberdade religiosa, no inciso 6º do artigo 5º da Constituição Federal, de 88, ela também confere, nesse mesmo catálogo de direitos fundamentais, um munus processual para que o cidadão fique munido de formas de contestar violações aos seus direitos no âmbito jurídico, no âmbito judicial. Então existem ações, por exemplo, ações que a gente diz que são ações constitucionais, o mandado de segurança, o habeas corpus, o mandado de injunção e uma série de outras coisas que veremos mais à frente. Então, recapitulando, são 4 elementos desse conceito normativo que é o que interessa para a gente, o conceito normativo de Constituição. Uma Constituição que se diz normativa como norma, ela tem que ter regras, e aí eu falo normas, são regras e princípios, ela tem que lidar com a estrutura do Estado, ela tem que dizer o que é o direito político e ela tem que limitar esse poder político. Falando de Constituição escrita, o maior exemplo que a gente tem hoje, falando do nosso direito constitucional brasileiro, é a Constituição Brasileira de 5 de outubro de 1988, promulgada pelo nosso Congresso Nacional. A Constituição ela é escrita porque, simples, você adquire uma Constituição, você adquire a Constituição com suas emendas, você atualiza a Constituição e como atualiza, porque nosso Congresso faz tanta emenda a essa Constituição que a transfigura várias vezes. Mas a Constituição, por exemplo, inglesa, é uma Constituição histórica, é uma Constituição não escrita. E é por isso que a Constituição inglesa ela não existe fisicamente. Ela é uma junção de documentos históricos, uma junção de documentos que têm relevância constitucional e são aplicados como uma Constituição em seu conjunto. Então, não se vê emendas à Constituição inglesa, não se fala em disposições transitórias da Constituição inglesa, não se fala em alteração da Constituição inglesa. Se fala em normas materialmente constitucionais da Constituição inglesa, porque são documentos históricos de relevância constitucional. Por isso que o conceito de Constituição, quando eu falei no início, não me remetia apenas a normas constitucionais escritas, me remetia a fatos, a fatores e a elementos outros que formam e integram o direito constitucional e a ciência da Constituição. Isso é de altíssima relevância. Então, quando a gente fala da Constituição brasileira, existe uma Constituição escrita, Constituição argentina, uma Constituição escrita, portuguesa, escrita, mas a Constituição inglesa ela é uma Constituição histórica. A título de exemplo, um dos documentos mais relevantes da Constituição histórica inglesa é o chamado Bill of Rights, que é o catálogo de direitos fundamentais. Nós temos o nosso, da Constituição brasileira, lá no artigo 5º, em seus incisos 78, em seus 78 incisos.
e outras normas dentro da Constituição e fora da Constituição, que formam os direitos fundamentais, esses direitos e garantias fundamentais, mas a Constituição inglesa é formada também pelo Bill of Rights, que é o catálogo de direitos fundamentais. Essa expressão Bill of Rights, que fala de catálogo de direitos, ela não é uma expressão que se limita ao direito constitucional inglês. Fala-se também, se você for buscar, no direito constitucional norte-americano, que o Bill of Rights é composto pela primeira até a 10ª emenda da Constituição norte-americana de 1787. Então essa distinção é básica, Constituição escrita e Constituição não escrita. Segundo ponto, nós temos uma distinção em 3 elementos. Constituição democrática, a Constituição não democrática e um meio termo, que é a Constituição pactuada. Começando pela mais simples, é a Constituição democrática. Quando a gente fala em Constituição democrática, por óbvio, falamos de regime de governo, que é a democracia. Não falamos de autocracia, não falamos de oligarquia, não falamos de teocracia ou outros tipos. Falamos em democracia. Então, uma Constituição democrática é uma Constituição que provém de um processo democrático. É uma Constituição que, como nós vamos ver, a Constituição brasileira aí se inclui, é uma Constituição que nasce de um processo democrático de votação em Assembleia Constituinte. Disse que essa Assembleia Constituinte é formada pelos representantes diretos do povo brasileiro, no caso da Constituição brasileira, ou de uma outra democracia, como, por exemplo, a democracia norte-americana ou a democracia alemã ou espanhola e por aí vai. Então, uma Constituição democrática, ela nasce de um movimento democrático de criação constitucional. Ela não é simplesmente ditada, não é outorgada, ela não é imposta por uma figura. A nível de conhecimento histórico, por exemplo, a Constituição de 10 de novembro de 1937, chamada Constituição Polaca, a Constituição Brasileira de 1937, e depois nós vamos falar disso mais a fundo, de forma mais profunda, ela foi uma Constituição outorgada por Getúlio Vargas. Como você sabe, Getúlio Vargas, à época, era presidente da República, e ele outorgou essa Constituição, ele suprimiu por um ato ditatorial as eleições que vinham posteriormente, em 1938, assumiu a presidência, continuou no poder político e outorgou essa Constituição, que é uma Constituição não democrática. Então, ao longo da história constitucional brasileira, tivemos constituições democráticas e não democráticas. Então, simples, nasceu por um processo histórico de democracia, de regime democrático, é uma Constituição democrática, como a nossa Constituição brasileira de 1988. Ela é um grande exemplo disso, que se trouxe depois de um período de quase 16, 17 anos, aproximadamente, de ditadura. A gente teve aí um processo de redemocratização. Esse processo que começou ao longo de 1985, 1986, culminou em 1988, a 5 de outubro, com a promulgação da nossa Constituição Federal. E ela é uma Constituição democrática. Uma Constituição que não se diz democrática. Qual seria um exemplo de Constituição não democrática? É difícil hoje falar assim, em Constituição não democrática propriamente dita, porque diversos regimes políticos ao longo do mundo, eles se dizem democráticos, mas não são democráticos. Como, por exemplo, um regime que a gente pode citar a Constituição, por exemplo, iraniana. O Irã, ele tem uma Constituição que brota, que vem, e ela é produto de uma revolução teocrática. É uma revolução militar com um quê de teocracia. Então, ela tem uma oligarquia clerical, ela tem uma oligarquia religiosa e que acaba gerando, por um processo não democrático, essa Constituição que não é democrática, que ela parece ser democrática, mas não é. Então, a Constituição iraniana pode-se dizer, se você for analisar o processo histórico dela, de formação, que ela é uma Constituição não democrática. A Constituição, por exemplo, cubana, também por causa do regime em que ela nasceu, apesar de ter traços característicos de uma Constituição democrática, ela também não é democrática pelo processo histórico em que ela surgiu. Falamos sobre Constituição democrática e não democrática, dei o exemplo na não democrática da Constituição iraniana e a Constituição cubana, e falando agora da Constituição pactuada, que está no meio termo dessa conceituação.
A Constituição pactuada, ela não é democrática nem não democrática. Ela está no meio porque ela é, na verdade, um produto constitucional, ela é um documento que gera um pacto entre forças sociais. Hoje em dia a gente não tem exemplo desse tipo de Constituição. A Constituição histórica inglesa, que vai lá de 1215, a Magna Carta inglesa, que a gente vai falar mais à frente também na parte da história do direito constitucional, a Magna Carta ela é um produto, um exemplo muito específico de Constituição pactuada, pois ela representa o pacto dos barões ingleses com a monarquia, tá? No caso, o chamado Rei João Sem Terra de 1215. Essa Constituição pactuada ela não gera direitos propriamente ditos e ela também não gera encargos ao Estado. Essa Constituição pactuada, na verdade, ela simplesmente manifesta um acordo entre forças sociais conflitantes e que esse acordo expressa algumas condições como uma forma contratual. Então, Constituição democrática, não democrática e pactuada. Passando à frente, muito importante a distinção entre Constituição rígida, semi-rígida e flexível. Vamos começar pela flexível. Como eu estava falando, esse conceito de Constituição, essa tipologia de Constituição inflexível, semi-rígida e rígida, ela tem a ver com a pedra de toque do direito constitucional, que é a sua superioridade, a hierarquia do direito constitucional na hierarquia de normas da sistemática do ordenamento jurídico. E essa ideia de Constituição flexível, ela remete à forma ou à possibilidade de mudança dessa Constituição. Se você pensar que a Constituição ela é um conglomerado de normas específico, que ela rege o Estado, ela tem regras, ela tem princípios, ela fala sobre a limitação do poder político, ela fala sobre a instituição do poder político e dentre outras questões fundamentais ao Estado, essa Constituição como norma específica e como conglomerado específico de normas jurídicas, ela deve se submeter a um processo específico de mudança. Se você puder mudar a Constituição a qualquer forma, de qualquer maneira e a qualquer tempo e por qualquer poder ou competência, essa Constituição ela não se distingue de outras leis que ditamos como leis infraconstitucionais. Então, para que haja essa diferença, a Constituição, logicamente, ela deve estar sujeita a um processo específico de mudança. E a existência ou não desse processo específico de mudança constitucional, de reforma constitucional, ela é o que gera essa diferenciação entre Constituição rígida, semi-rígida e flexível. A Constituição flexível, como o próprio nome diz, ela não prevê um tipo específico de forma de mudança, ela não prevê um procedimento específico de mudança. Exemplo clássico no nosso ordenamento jurídico e na nossa história do direito constitucional brasileiro é a Constituição Imperial, a única Constituição que tivemos, que ela data de 23 de março de 1824. Essa Constituição Imperial, ela não previa um tipo específico de procedimento para que essa Constituição fosse alterada. Então, uma simples lei, que nós hoje consideramos, à luz da doutrina constitucional odierna, uma lei infraconstitucional poderia afetar a Constituição e alterar essa Constituição. O artigo, salvo engano, 178 da Constituição Imperial de 1824 falava exatamente disso. O que não é matéria constitucional, no sentido de remeter à estrutura do poder político e à limitação e garantias do exercício desse poder, pode ser alterado por uma simples lei infraconstitucional. Então, uma lei, simplesmente abaixo da Constituição, poderia alterar essa Constituição, o que gerava um certo conflito nesse conceito de superioridade e de hierarquia do direito constitucional. Então, uma Constituição flexível, ela não prevê um procedimento específico para a sua própria alteração. Uma Constituição semi-rígida, ela prevê para metade da Constituição, digo metade, não 50% especificamente, mas a uma parte da Constituição, um procedimento específico de mudança e de sua reforma, e para uma outra parte da Constituição, que considera apenas formalmente constitucional, uma forma não específica de mudança. Então, uma lei infraconstitucional ou um outro tipo de ato legislativo pode modificá-la sem qualquer tipo de dificuldade ou complexidade. Agora, o que mais nos interessa, e por isso está em vermelho no slide, é a Constituição rígida, que é a Constituição brasileira, e que os maiores exemplos de constituições de sociedades democráticas odiernas têm constituições rígidas, até porque isso exige, logicamente, a ideia de sistematicidade constitucional,
a ideia de fechamento do sistema pela Constituição ao topo hierárquico do ordenamento jurídico, exige que essa Constituição, de forma diferenciada, não possa ser alterada por qualquer outro tipo de lei. Então, uma Constituição rígida prevê a forma de mudança, ela tem um procedimento. Vocês já devem ter ouvido falar das emendas constitucionais. Hoje, e repito, nós temos 99 emendas à Constituição de 88, a Constituição americana tem apenas 27 emendas, a Constituição alemã tem 134 emendas, mas que variam na forma e no espaço de tempo. E essas emendas, por exemplo, elas surgem de formas diferentes, por procedimentos específicos. O direito constitucional brasileiro, especificamente, além de outras especificidades do procedimento, exige uma aprovação de 2/3, em 2 turnos separados e votação nas 2 casas do Congresso Nacional. A partir do artigo 60 fala-se emendas à Constituição e esse procedimento é um procedimento específico. Uma simples lei infraconstitucional aprovada por maioria parlamentar não pode alterar a nossa Constituição em nenhum aspecto. E é por isso que ela não é nem flexível, nem semirrígida, porque em sua totalidade ela só pode ser alterada por um processo específico de emenda. Passando à Constituição sintética e analítica. Falei ao início também, a Constituição brasileira é uma Constituição analítica, porque ela, em suas normas, ela aprofunda diversos assuntos. A Constituição brasileira não simplesmente trata, como dizia o artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, não trata apenas da forma e estrutura do Estado e limitações ao poder político. Ela fala muito mais, ela fala de cultura, ela fala de educação, ela fala de limites ao poder de tributação, ela fala de previdência social, ela fala de organização do Estado em suas minúcias. Então, ela é uma Constituição muito analítica, ela desce a análise de assuntos que nem às vezes são constitucionais, como por exemplo a educação, como por exemplo a cultura, que não são assuntos materialmente constitucionais, são assuntos que entraram com a ideia de constitucionalismo social, e essa explicação fica mais à frente. Mas a Constituição sintética, diferentemente da analítica, ela é uma Constituição que não desce a minúcias, como por exemplo a Constituição norte-americana de 1787, que vige até hoje essa Constituição com apenas 7 artigos e 27 emendas. E são poucas as constituições hoje que são sintéticas, porque a ideia de constitucionalismo, a ideia de constitucionalismo moderno, a ideia de constitucionalismo neopositivista, a ideia de constitucionalismo democrático, inclusivo e pluralístico, gera a necessidade de normas constitucionais com maiores minúcias e, por isso, ela traz em seu bojo não só regras jurídicas, como princípios jurídicos. A Constituição normativa, Constituição nominal e Constituição semântica. Hoje em dia, basicamente todas as constituições das grandes, pelo menos das grandes democracias, são constituições normativas, cujo conceito falei no slide anterior, que uma Constituição normativa ela tem que ter ao menos 4 pontos. O primeiro ponto ela deve ter regras jurídicas e princípios jurídicos. Ela deve ter a organização do Estado, ditar a organização do Estado. Ela deve falar de direito político, de formas de eleição, de exercício de capacidade ativa e passiva dos direitos políticos, de suspensão dos direitos políticos e, mais importante, de direitos e garantias, como formas de limitação ao poder político, de limitação ao poder do Estado. Então, essa Constituição normativa é a Constituição brasileira, por exemplo, que fala no artigo 5º, em seus 78 incisos, formas de limitação do poder jurídico, do poder político, do poder do Estado. Ela fala no artigo 1º, no artigo 19, nos artigos 22, 23, em competências dos Estados, das competências dos seus entes federativos, fala de organização do Estado, da forma do Estado, do exercício do poder político e dentre outros elementos essenciais ao Estado. Então, uma Constituição normativa. Uma Constituição nominal é uma Constituição que ela, pelo nome, ela é a Constituição, mas na sua realidade ela não é. São poucos exemplos hoje que nós temos de Constituição nominal. Poderia-se dizer, ou até mesmo se arriscar, que a Constituição iraniana é, como uma teocracia, uma Constituição nominal, porque ela prevê direitos, mas esses direitos não são exercitáveis. Um outro exemplo muito interessante também de Constituição nominal não mais vigente é a Constituição da República de Weimar, uma Constituição alemã que data de 11 de agosto de 1919. Essa Constituição era puramente nominal, porque ela previa direitos sociais, como direito ao trabalho, direito à educação, com normas que eram programáticas, com normas que eram principiológicas,
mas por conta da omissão do Congresso, essas normas não tinham efetividade, e motivo pelo qual o regime hitleriano foi assumido em 1933 com violação ao artigo 48 da Constituição de Weimar, que era uma Constituição nominal, ela não tinha uma força específica, ela não tinha uma força de autogarantia e de autocontrole. A Constituição semântica é uma Constituição que ela vige numa ideia de simples conceitos. Isso é um tipo, vocês vão buscar na doutrina constitucional, vocês vão ver que a ideia de Constituição semântica, que veio da doutrina espanhola, ela traz a ideia de uma Constituição que vige só pelo nome e vige só pela letra que ela passa. Ela vige só pelo discurso que ela prevê, mas ela não gera efetividade na regulação da relação entre Estado e indivíduos. Finalizando a tipologia básica das Constituições, nós temos as Constituições formais e materiais. A Constituição formal pode ser vista por duas dimensões. A Constituição formal como forma fisicamente existente, diferentemente de uma Constituição histórica. A Constituição brasileira é uma Constituição formal, um documento formal, formalmente constitucional. E também, por outro lado, é uma Constituição formal, são normas constitucionais que são inseridas na Constituição não pela sua natureza materialmente constitucional, mas pela sua inserção constitucional e em decorrência do processo de sua Constituição. Como, por exemplo, a Constituição brasileira, que fala de normas sobre educação, fala sobre normas de previdência, que não são matéria especificamente de ordem constitucional, mas que, por estarem inseridas no processo democrático, na Constituição, no documento formal, elas são normas formalmente constitucionais, porque elas integram um documento chamado de Constituição. Mas a Constituição material, que é mais importante, ao meu ver, ela é uma Constituição que abarca normas que dizem matéria constitucional. E o que é matéria constitucional? Eu gosto sempre de ter em mente, novamente, o artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, em que se fala que uma Constituição não é Constituição se ela não tiver elementos de organização do Estado e formas de limitação ao poder. Como forma de limitação ao poder, notadamente os direitos fundamentais. Então, Constituição material. Os direitos fundamentais são matéria ou são normas materialmente constitucionais. E são formalmente constitucionais porque integram a Constituição. Mas um outro exemplo muito interessante sobre essa distinção é que existem normas materialmente constitucionais fora do documento constitucional. Como assim? Ao longo da exposição e no início eu disse sobre o conceito de direito constitucional, que direito constitucional não se limita à norma constitucional. Direito constitucional se expande a fatos, fatores e elementos outros da realidade que integram a Constituição. E há outros direitos fundamentais que, ainda que não inseridos formalmente, por exemplo, no ordenamento jurídico brasileiro, constitucional brasileiro, eles são tidos como normas constitucionais, a exemplo dos tratados internacionais de direitos humanos, que, após passar por um processo específico de inserção constitucional, são consideradas normas materialmente constitucionais. E não inseridos no texto da Constituição, fisicamente falando, mas são inseridos de forma material na Constituição Federal. E passando ao último ponto, características fundamentais do direito constitucional. Falamos há pouco tempo sobre a pedra de toque, que está na ideia de superioridade, de hierarquia do direito constitucional e da ciência do direito constitucional, e agora temos as características, que aqui são poucas, mas são essenciais à ideia de Constituição. A primeira é a supremacia normativa. Quando eu falei de superioridade do direito constitucional e eu falei de sistema do ordenamento jurídico, esse ordenamento jurídico com leis infraconstitucionais deve em conformidade à Constituição, justamente porque ela não só, na ideia de Kelsen, fecha o ordenamento jurídico como fundamento de validade, mas como ela rege todo o ordenamento jurídico. Então essa superioridade, que antes eu tinha falado de superioridade formal, ela vira uma superioridade normativa, porque todas as normas têm um dever de conformidade para a Constituição. E são dois tipos básicos de dever. Primeiro, um dever, como a gente pode observar no slide, um dever de conformidade formal. Por que conformidade formal? Porque algumas normas constitucionais, como por exemplo, entre os artigos 21 e 26, falam sobre competências dos entes federativos, competência dos estados, competência do município, competência da União.
E essa forma, ela impõe uma forma constitucional, ela impõe uma formalidade constitucional. Isso é apenas um exemplo. Se uma determinada lei, produto de um processo que não respeite essa norma formal, ou seja, esse procedimento inscrito na Constituição, ou essa competência ditada pela Constituição, isso gera uma violação formal à Constituição. Isso gera uma desconformidade formal e, portanto, uma inconstitucionalidade de ordem formal. Por outro lado, a gente tem a conformidade material, em que o conteúdo das normas infraconstitucionais deve em conformidade ao conteúdo da Constituição. Isso se torna um pouco mais complexo, porque se a Constituição é formada por regras e princípios, nem sempre a literalidade do texto constitucional significa violação à própria Constituição. A literalidade de um texto infraconstitucional, por mais que entre em conflito com a literalidade constitucional, não necessariamente gera a sua inconstitucionalidade, porque essa interpretação gera normas outras que não estão escritas no texto constitucional. E por isso que eu falei desde o início, que Constituição é formada por elementos, fatos e fatores constitucionais diversos. Mas esses são os dois deveres básicos decorrentes da superioridade normativa: a conformidade material e a conformidade formal, o que gera a necessidade, e isso mais à frente nós vamos falar, de um processo constitucional, de um controle de constitucionalidade, controle esse exercido por tribunais e, notadamente, pelo Supremo Tribunal Federal de forma concentrada e abstrata, para que a legislação que compõe o ordenamento jurídico brasileiro não viole a Constituição, não só em sua forma, como em sua matéria. E uma outra característica muito relevante é a autogarantia. Por que a autogarantia? Que também tem a ver com a ideia de sistema constitucional. Se a Constituição hierarquicamente está superior às demais leis do ordenamento jurídico, ela deve também ter um tipo de autocontrole, para que ela não seja violada e ela mesma não se contrarie. Autogarantia. A Constituição, na ideia de sistematicidade do ordenamento jurídico, ela precisa de uma forma de autocontrole, para que ela se garanta suas normas e afaste possíveis violações de suas normas, não só em termos formais, como materiais. Então a gente tem dois elementos essenciais quando a gente fala em autogarantia. Primeiro é um fundamento próprio. Se naquela ideia trazida por Kelsen de superioridade normativa e de movimento e processo de validação formal e material das normas, uma norma 1 busca o seu fundamento de validade numa norma superior a ela e por aí em diante, esse fundamento da Constituição deve restar também uma outra norma. Mas, como eu falei, em similitude com a ideia de norma fundamental que Kelsen traz sua teoria pura do direito, a norma constitucional ela é uma norma que fundamenta a si mesma. Se quisermos de fato entender de forma um pouco mais lógica, podemos pensar que a norma constitucional ela brota no mundo jurídico por um processo democrático. Se for como, por exemplo, a Constituição brasileira, houve um processo social democrático, político, para que a Constituição fosse uma redemocratização gerada, e esse é o fundamento de validade. O preâmbulo da Constituição fala do povo brasileiro, o preâmbulo da Constituição fala que representantes do povo brasileiro. Então esse pode ser o fundamento de validade da própria Constituição, mas em termos normativos, ela se autovalida e se autogarante, por isso que o fundamento é próprio. E o último ponto é a ideia de unidade e de sistema, porque se existe uma conformidade material e uma necessidade de conformidade formal também às normas constitucionais, ela em si gera um próprio sistema, ela em si gera um sistema constitucional e um ordenamento próprio, cuja validade deve toda se remeter à sua própria essência. E esses são os pontos fundamentais a essas noções introdutórias do direito constitucional. Na nossa próxima aula falaremos de história do direito constitucional, pontos históricos de evolução do direito constitucional que nos remetem também à ideia de história e formação da essência da Constituição.